Programa de Ana Maria Braga na TV Globo, abordando questões da espiritualidade como a comunicação dos espíritos através da escrita com aqueles que ainda se encontram na Terra. É a chamada psicografia, um dos recursos empregados com suas variadas maneiras e formas. Nós vamos agora para o nosso assunto, que eu acho que é um dos maiores mistérios que rondam o mundo. Acho que de todos nós, né? Seja a religião que você tenha, quando se fala em morte, né? A possibilidade de você, de repente, continuar existindo no espírito depois da morte, e a possibilidade até de nos comunicarmos com quem já se foi, das pessoas que a gente ama, é um assunto intrigante, né? E como é que a gente fica se perguntando, né? Como é que essa forma de comunicação pode se manifestar através da psicografia, que tão bem foi feita e falada e divulgada por Chico Xavier, né? A comunicação dos espíritos através de cartas, através de ideias, né? E livros, então. Milhares de livros hoje no mundo são... Você já leu algum? Né? Que a gente vê e lê histórias, né? Do outro lado, né? Como é que será que funciona? Então vamos primeiro conhecer um pouco esse mundo tão instigante, né? Vamos lá? Nós evitamos a palavra kardecismo, nós preferimos chamar de espiritismo ou doutrina espírita, que em realidade é todo o estudo sobre a manifestação dos espíritos, a certeza da sua existência e também as consequências filosóficas e morais, levando em consideração a imortalidade da alma. Então, o espiritismo, ele é chamado de kardecismo porque ele tem como base as obras de Allan Kardec, que foi o francês especialista em educação e que veio a estudar os fenômenos que aconteciam em Paris e passou a escrever, com base nas suas experiências, nas pesquisas que ele realizou na época, toda uma síntese, uma sistematização dos conhecimentos que ele obtinha dos espíritos e utilizando inclusive diversos médios. O espiritismo se fundamenta sim na Bíblia e principalmente no ensino moral de Jesus. A psicografia é a manifestação dos espíritos utilizando-se de um médium para escrever. Ele pode escrever de várias formas. Pode ser uma psicografia mecânica, ou seja, quando o espírito utiliza do braço do médium e o médium não tem nenhum conhecimento do conteúdo, do teor da mensagem que ele está escrevendo. Ela pode ser semiconsciente, quando o espírito aciona o braço do médium, mas simultaneamente o médium está participando, ele tem conhecimento do conteúdo ou vê cenas relacionadas com aquilo que ele está escrevendo. E pode ser consciente, ou seja, quando o espírito ele envolve o médium e o médium se concentra e passa a escrever, mas totalmente consciente daquilo que está escrevendo, mas ele sabe que ele está sendo orientado por uma entidade espiritual. Há pessoas que são médiums naturais, que passam a psicografar, às vezes até na infância, na adolescência. Chico Xavier é um exemplo disso. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Ele fazia composições que provocavam choque não só nos professores como nos colegas. Por volta dos 17 anos de idade é que se manifestou efetivamente a sua mediunidade de psicografia, tanto em prosa como em verso. O seu primeiro livro psicográfico só foi publicado 5 anos depois.
Ou seja, ele passou por um período, vamos assim dizer, de amadurecimento, entre aspas, de treinamento, de fortalecimento antes de se publicizar, né, todo aquele conteúdo e toda aquela manifestação. Na verdade, a gente ainda não surgiu ainda um substituto para o Chico Xavier, né? Eu acho que nem nunca terá um substituto, mas tem um nome que se destaca e ele é Divaldo Pereira Franco. Ele é médium e hoje o médium mais respeitado no Brasil e maior divulgador da doutrina espírita pelo mundo afora, né? Ele tem números impressionantes, né, nessa carreira dele. Ele já fez mais de 11 mil conferências em 2.000 cidades em todo o Brasil, né, e mais em 62 países. Não deve ser à toa, né? Já participou de mais de 1.100 entrevistas com cerca de 450 veículos de comunicação. A primeira experiência mediúnica aconteceu com ele quando ele era criança ainda, mas não foi através da psicografia, não. Vamos ver um pedaço da história do Divaldo. Divaldo é incansável e não aparenta os 80 anos de idade. Ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e desde pequeno se comunica com os espíritos. E isso já faz 60 anos. Ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947. 2 anos depois, iniciou a tarefa de psicografia. São incontáveis as mensagens que ele escreveu sob a orientação dos chamados benfeitores espirituais. Todo esse trabalho está reunido em mais de 200 livros, uma obra de fôlego que transmite uma profunda sabedoria e infinito amor aos que necessitam de conforto espiritual. Mas o curioso é que antes de escrever, Divaldo começou a ver. As minhas primeiras experiências mediúnicas, que eu denomino como a iniciação no espiritismo, aconteceram quando eu contava 4 anos e meio de idade. Eu estava brincando na sala numa certa manhã, quando repentinamente chegou uma senhora e me disse, Di, que é meu nome de família, eu quero falar com Ana, que é o nome de minha mãe. Automaticamente eu gritei chamando minha mãe. E ela veio, estava na cozinha preparando o almoço. E quando ela chegou, perguntou o que era. Eu digo, essa senhora lhe quer falar. E ela não viu a ninguém. Então me repreendeu, porque estava muito ocupada, e foi para a cozinha. Mas a senhora voltou a dizer-me, Di, eu sou sua avó. Eu sou Maria Senhorinha. Diga a Ana que eu quero falar com ela. Eu então gritei novamente minha mãe, dizendo, ela disse que é Maria Senhorinha. Minha mãe veio com muita rapidez. E então me puxou a orelha, dizendo, sua avó já morreu. Não brinque com ela. Mas eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, os meus 4 avós já estavam mortos. Então minha mãe me tomou, me levou à casa de minha tia, e ali então ela disse que eu tinha visto aquela desencarnada minha avó. E minha tia, que era muito calma, perguntou, mas meu filho, e aonde ela está? Eu disse, ficou lá. Mas nisso eu a vi entrando pelo corredor, que era muito longo. Digo, ela está chegando. Minha tia ficou assustada e perguntou, e como é que ela está vestida? Eu disse, ela usa um vestido longo que arrasta no chão, tem uma corda na cintura e tem algo que brilha aqui assim. Minha tia disse, Ana, é mamãe, porque foi o camafeu que eu coloquei no cadáver dela. Assim começaram as minhas experiências mediúnicas prosseguindo. Eu reservo 3 horas diárias para o mistério da psicografia. Quando estou psicografando romances, que exigem maior tempo, então eu psicografo entre 12 e 15 horas diárias, com alguns intervalos. Venho recebendo o Espírito Dr. Bezerra de Menezes há mais de 40 anos. E há, portanto, já uma boa identificação. Basta um breve momento de concentração, eu perco a lucidez, e ele então tanto fala, como também escreve, proporcionando que a sua mensagem chegue às criaturas humanas.